Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui em mais um encontro dos nossos seminários Fluidme, na nossa sequência desse período voltada para termodinâmica de não equilíbrio. A gente tem seguido uma jornada bem interessante, onde a gente pôde perceber o que está em jogo, né, na termodinâmica de não equilíbrio, uma análise de processos de geração de entropia. A gente viu em encontros passados a questão do regime linear, as reações de Onsager e toda uma base formal para a construção da teoria de termodinâmica de não equilíbrio. E no encontro passado a gente tratou sobre como que essa abordagem vai se espelhar na descrição dos processos hidrodinâmicos e que, de certa forma, permitiu a gente estabelecer uma relação entre as equações macroscópicas de conservação de massa, momento e energia e a descrição dessas mesmas equações no nível microscópico. No dia de hoje, o nosso aluno aqui do grupo, o Gabriel Brau, ele vai desenvolver com a gente, vai tratar do assunto das relações de Green-Cubo, que são relações muito centrais para a gente calcular propriedades de transporte. Né? Para a gente que já está lidando com essas coisas há um tempo, é, o que ele vai discutir aqui com a gente, no mínimo, revisa esse tema que às vezes a gente pode correr o risco de usar essas relações sem entender muito a sua origem, e nisso a gente perde a possibilidade de discorrer sobre o assunto e até de avaliar criticamente os nossos resultados. Então, acaba sendo um encontro importante dentro da nossa jornada para a gente sedimentar o que a gente está sabendo. Então, Brau, obrigado pela sua disponibilidade, sua dedicação aí ao tema ao longo das últimas semanas. E agora o tablado é seu. Valeu, professor. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, antes da apresentação propriamente dita, eu queria começar com um corte aqui breve, né, de uma simulação simples, né, de partículas de um fluido, por exemplo. E a ideia é a gente parar para pensar, né, quais que são a dinâmica, né, que está em jogo quando esse fluido está no equilíbrio. Então a gente tem, né, o movimento ali das partículas, as colisões entre as partículas, a interação entre elas leva a, por exemplo, se eu pensar na pressão, essa pressão ela vai estar todo o tempo flutuando, né? E aí, como a gente pôde ver no vídeo, em um dado momento a gente pode perturbar esse sistema foi perturbado e ele vai começar a relaxar de volta até chegar ao equilíbrio. O insight que está em jogo, que eu acho que é o ponto central das relações de Green-Cubo, que é o que a gente vai falar hoje, é que a dinâmica dessa relaxação de volta até o equilíbrio ela está intrinsecamente relacionada com a mesma dinâmica que faz o sistema flutuar em equilíbrio, que está relacionado com o movimento das partículas, a interação entre elas, essas flutuações que acontecem naturalmente se dão por essa dinâmica de interação entre as partículas do fluido. E quando a perturbação é feita sobre o fluido, essa mesma dinâmica está em jogo para fazer esse fluido voltar ao equilíbrio. Então, em última análise, é o mesmo movimento que está acontecendo quando a gente está olhando a flutuação e quando a gente está olhando a dissipação de energia depois de uma perturbação. Então, esse é o grande insight para esse seminário, essa é a ideia que eu vou querer apresentar, e o objetivo da apresentação é a gente conseguir tirar essa ideia que ela ainda está meio etérea, ela faz sentido, com certeza deve haver uma relação, porque tudo isso, na verdade, está atrelado ao movimento molecular, mas a gente tem que conseguir formalizar isso de um ponto de vista matemático, até para a gente conseguir fazer conta com isso, né, e calcular coisas a partir disso. Então, fechada essa parte do vídeo, eu vou passar aqui para a apresentação propriamente dita. Vocês estão vendo a tela aí? Bom, então eu tomei a liberdade de alterar um pouquinho o nome, né? A apresentação seria sobre as relações de Green-Cubo, mas eu acho que o tema central é o teorema da flutuação-dissipação, e a gente vai ver como é que as relações de Green-Cubo, na verdade, elas decorrem naturalmente desse teorema, né? Quando a gente consegue entender a relação entre flutuação e dissipação, naturalmente a gente vai entender o que está em jogo no teorema de Green-Cubo. Né? Então, os primeiros caras a conseguirem descobrir essa relação, a entender essa dinâmica, o primeiro foi o Einstein, no seu trabalho de 1906, em que ele estudou o movimento browniano.
E aí ele conseguiu relacionar a propriedade de difusão das partículas, que é uma propriedade que você vê no ponto de vista macroscópico, né? Ele relacionou isso com o que ele chamou de uma flutuação térmica natural do sistema, que é exatamente o que a gente estava pensando ali quando a gente estava olhando as partículas. Né? A resposta macroscópica a uma perturbação, a dissipação de energia com a geração de entropia, ela tem a mesma dinâmica do que a flutuação que acontecia naturalmente no sistema. O Einstein foi o primeiro cara a ter esse insight e conseguir relacionar os dois. O Onsager, como professor já trabalhou, ele foi o próximo cara que deu um passo a mais, formalizou um pouco mais essa relação. Foi o cara que descobriu as relações recíprocas, né, que também estão relacionadas com a anisotropia desse processo, mas quem de fato formalizou isso e conseguiu transformar numa teoria com uma base matemática que a gente consegue usar, uma teoria robusta, foi o Kubo. Voltando mais para a nossa área aqui de fluidodinâmica, e outros autores também, na parte de elétrica, na parte de dissipação de energia em circuitos elétricos, foram importantes. Mas estou dando mais destaque aqui ao cubo, principalmente na nossa área de atuação. Então, para tentar destrinchar as relações de Green-Cubo, destrinchar o teorema da flutuação e dissipação, eu vou seguir esse sumário. Então, a primeira parte é uma revisão da resposta à perturbação. Então, a gente vai falar da teoria da resposta linear. Eu sei que foi um assunto que já foi abordado em seminários anteriores, mas eu acho que não tem como a gente começar a falar do teorema da flutuação e dissipação sem que a gente, pelo menos, revise e esteja afiado ali no teorema da resposta linear. Então, eu vou repetir algumas coisas, alguns conceitos que são simples até, mas porque a gente vai precisar dominar eles para aplicar o teorema. Então, na segunda parte, eu vou atacar de fato a matemática por trás do teorema da flutuação e dissipação. Então, qual que vai ser minha abordagem aqui para esse seminário? Qual é o meu objetivo? Quando a gente olha os livros, principalmente relacionados a esse conceito, eu acho que a matemática por trás, isso vem do formalismo lá do Cubo, desses autores, ela é muito pesada. Eu acho que essa matemática é pesada num ponto que, pelo menos para mim como engenheiro, e para pessoas que estão aplicando a técnica, ela acaba ocultando os insights físicos que estão ali por trás. E você fica perdido numa matemática que às vezes é intragável e não consegue extrair a física que está ali. Então, o meu objetivo é apresentar não uma demonstração, né, mas mostrar de onde surge o teorema da flutuação e dissipação com uma linguagem que é mais natural para a gente, que é a linguagem da mecânica estatística. Depois a gente vai aplicar isso diretamente ao problema do transporte, que aí de fato são as relações de Green-Kuber, como o teorema da flutuação e dissipação está relacionado com o transporte, seja de momento, transporte de calor ou transporte de massa. E por fim, a gente vai falar brevemente da evolução temporal, né? Como é que esse sistema evolui por tempo, né? Como é que é a dependência temporal dessa dissipação e o retorno ao equilíbrio. Então, começando de novo com a resposta à perturbação, a ideia da teoria da resposta linear é que a variação numa grandeza é dada por uma integral de convolução. É a convolução entre o que a gente chama de função de resposta, que é um termo relacionado a como A reage diante de uma perturbação F, aí em termos genéricos. Então, esse A ele pode ser entendido matematicamente como a derivada parcial de A em relação a F, por exemplo. E a resposta macroscópica dessa grandeza ao longo do tempo, ela não vai se dar, é lógico, pela perturbação que está acontecendo no instante que eu estou analisando. Todas as perturbações que foram feitas anteriormente, naturalmente, elas vão ter um impacto futuro no valor dessa grandeza. É natural que esse impacto ele vai ficando cada vez menor conforme a diferença de tempo entre o instante da perturbação e o instante de análise for aumentando. E essa integral ela mostra exatamente isso. Ela é uma integral que tem que convergir para a gente, de fato, calcular o valor de uma grandeza A, que é um parâmetro físico. E para isso, o que tem que acontecer é que essa função de resposta, que mostra a suscetibilidade do sistema a ser influenciado por uma perturbação passada, que mostra a memória do sistema, a perturbação que foi feita no instante passado, ela vai decair com o tempo. E aí, no final da aula, a gente vai trabalhar exatamente essa relação temporal. Aqui agora, a função que ela parece como uma função quase que mágica. Faz sentido, a grandeza A está relacionando com a perturbação, e faz todo sentido que essa perturbação ela não vai influenciar a grandeza A só no ponto de vista instantâneo. Existe uma memória associada a essa influência. Surge a função Ki, mas a gente ainda não consegue entender exatamente qual é a função Ki, né? Como é que ela se relaciona com outros parâmetros do sistema.
Então, ela, como eu falei, representa a memória perturbações passadas, a gente consegue analisar um pouco isso, né? Se esse que decresce rapidamente com o tempo, significa que eu tenho um sistema que ele rapidamente esquece do que aconteceu no passado e ele vai ser modelado principalmente pelas perturbações recentes. Eu posso pensar como um gás ideal, por exemplo. O gás ideal ele tem muito pouca força viscosa atuando, então ele rapidamente vai responder a qualquer perturbação que eu dê a esse sistema, e aquela perturbação do passado ela vai ser dissipada quase que instantaneamente. Não tem um atraso de resposta em relação ao movimento, muito pequeno. Enquanto que um fluido viscoso, ele tem um atraso de resposta bem maior. Ele vai demorar muito mais para ele se movimentar diante de uma perturbação que é feita. Então, a gente consegue já, pensando no ponto de vista molecular, traçar alguns paralelos entre a função Q, de resposta à perturbação, e propriedades do fluido. E o que a gente quer trazer é exatamente isso, né? Como é que a gente formaliza isso, como é que a gente consegue expressar matematicamente esse conceito que ele faz todo sentido, mas que parece que tem uma relação matemática muito distante. E a termodinâmica estatística ela vai trazer exatamente essa ponte. O exemplo mais clássico é a força sobre uma partícula. Então, se eu tenho uma força externa sendo aplicada a uma partícula, essa força ela vai influenciar naturalmente a velocidade. Agora, é lógico que a velocidade, a variação da velocidade no instante de tempo, ela não é determinada apenas pela força que eu apliquei no instante de tempo. Porque se eu apliquei uma força passada, essa força passada também está influenciando na velocidade futura. Conforme eu for aplicando força, a velocidade vai cada vez aumentando mais. E esse aumento ele vai ser fruto de toda a perturbação que eu dei no passado, não só da perturbação que está acontecendo no instante t de tempo. Essa convolução, ela três propriedades que a gente pode explorar, né, estão relacionadas com essa formulação da resposta linear. Então, lógico, a linearidade, então uma coisa que foi hipotetizada, né, uma suposição que a gente faz aí, é que existe uma linearidade entre essa resposta e a perturbação. Essa aproximação é válida quando a perturbação é suficientemente pequena. Então, uma hipótese que a gente pode fazer. Lógico que para problemas muito longe do equilíbrio, sistemas que foram muito perturbados, talvez essa resposta ela seja um pouco diferente, né? Aí a linearidade se perderia. Mas para a maioria dos sistemas, a gente vê que a suposição da linearidade ela é razoavelmente válida. Então, o segundo ponto é a memória do sistema. Então, esse sistema, ele, logicamente, qualquer sistema, ele tem uma memória da perturbação que foi feita no passado. Então, uma frase do livro de termodinâmica e estatística é que todos os sistemas têm memória. É que parece até uma afirmação forte, mas quando você para pensar, ela é uma coisa óbvia, né? Ela tem que ter memória, porque senão qualquer perturbação ao sistema seria dissipada instantaneamente, que não é o caso. Então, como a perturbação que eu faço, ela não sofre uma dissipação instantânea, isso representa uma memória ao sistema. E qualquer sistema físico, ele tem que responder dessa maneira. E outra coisa é a causalidade. Então, a resposta ela é influenciada exatamente pelas perturbações que aconteceram no passado. Enquanto não há perturbação, não há resposta. E a gente deixa aquele limite de integração zero, sem perda de generalidade, como o instante em que a perturbação foi feita. Antes de haver perturbação, não havia resposta. E quando a perturbação cessa, você ainda tem resposta gerada pelas perturbações que aconteceram no passado. E aí eu botei um paralelo ali que alguns livros gostam de fazer, por exemplo, acho que fica bem claro quando a gente joga para o sistema humano, onde a função resposta, a memória do sistema é a própria memória do ser humano. Então, o sentimento que você sente por alguma outra pessoa, ele é uma convolução, uma resposta acumulada das perturbações emocionais que você foi sofrendo, foi tendo, né, com essa pessoa ao longo do tempo. O que você sente por uma pessoa ele não é dado instantaneamente pela perturbação naquele instante T. Então, se alguém te tratou de uma certa maneira no instante passado, isso vai ter uma influência sobre como você sente sobre ela no instante presente. Lógico que menor. E quão menor está relacionado com a sua memória. Quanto que você se lembra de como você foi tratado, de como você se sentiu naquele instante passado. Então, trazendo para o palpável, ajuda a visualizar, né, por esse paralelo direto que a gente faz, até pela palavra memória, da memória de um sistema termodinâmico com a memória do ser humano, né, a capacidade realmente de lembrar. E aí a gente criaria essa função suscetibilidade emocional, que, em última instância,
é como que a gente se lembra, como é que a gente é afetado por coisas que aconteceram no passado. E aí, sim, os casos de interesse. Então, a gente falou do exemplo físico, a gente falou desse exemplo, um pouco diferente, mas o que a gente realmente está interessado aqui é no problema do transporte. E a gente pode entender também, lógico, o problema do transporte como uma relação de resposta linear. O transporte de momento, né, então a variação no tensor das tensões, ele é uma resposta a um gradiente de velocidade. Quando eu submeto um fluido a um gradiente de velocidade, ele vai gerar uma resposta de tensão. E esse é o transporte de momento no fluido. Esse gradiente de tensão é que vai levar ao transporte de momento, é a força motriz para esse processo. Então, como existe essa relação de causa e efeito, perturbação-resposta, eu consigo, para pequenas perturbações, supondo válida a teoria da resposta linear, escrever essa equação de transporte de momento. E o mesmo é válido para o transporte de calor. É uma variação de fluxo térmico, de densidade de fluxo térmico, ela é gerada quando eu submeto meu fluido a um gradiente de temperatura. Se essa perturbação, se esse gradiente de temperatura for suficientemente pequeno, eu posso escrever essa resposta do ponto de vista da teoria da resposta linear. E aí a gente consegue perceber, e esse é o nosso objetivo aqui, em última instância, que essa função resposta ela está relacionada com parâmetros físicos que são de muito interesse. Por exemplo, o parâmetro que relaciona uma variação no tensor das tensões a um gradiente de velocidade está relacionado com a lei de viscosidade de Newton, que é a própria parâmetro da viscosidade. Então, quando eu entendo essa função, entender essa função não vai me levar apenas a um entendimento mais profundo da teoria de resposta linear, mas entender como é que funciona essa função e como ela se relaciona vai me permitir extrair informações do sistema que às vezes eu não conseguiria extrair de outra maneira. Por exemplo, a viscosidade. Por exemplo, no caso do transporte de calor, a condutividade térmica. Então, esse é o nosso objetivo. A gente quer estudar o teorema da flutuação de dissipação, que é um teorema que vai buscar esclarecer de onde vem e o que está relacionado com essa função Q, a função resposta. E, naturalmente, quando eu tenho esse entendimento da função Q, eu consigo aplicar ele para entender parâmetros de interesse do sistema, que é a ideia da relação de Green-Coulomb. É usar o meu entendimento do parâmetro Q, da teoria de resposta linear, da teoria da flutuação de dissipação, para estudar o transporte. A gente vai voltar nesses casos de interesse mais para frente, quando a gente falar dos transportes propriamente dito. Mas para agora a gente vai entrar na matemática que está por trás do teorema da flutuação e dissipação. Como é que se relaciona a flutuação e a dissipação no sistema e como é que isso tem a ver com a função resposta. A minha ideia de colocar o vídeo no início da aula era exatamente dar essa noção intuitiva de que flutuação, dissipação são processos regidos pelo mesmo movimento molecular, naquele caso, né? Mas pela mesma dinâmica. Então deve haver uma relação entre eles. E os dois estão intrinsecamente relacionados com a função Q, né? Pensando na dissipação, está relacionado com a resposta de um sistema. A resposta do sistema a uma perturbação externa. E a flutuação, exatamente com essa dinâmica de flutuação desses parâmetros. Então, uma maneira, talvez, de entender a função Q, que para a gente ainda é uma função um pouco obscura, né? Ela faz sentido do ponto de vista da teoria, a gente já está começando a entender cada vez mais com quais parâmetros do sistema ela se relaciona, mas a gente não tem noção nenhuma de como palpar isso no ponto de vista matemático. Então, talvez o caminho para conseguir esclarecer matematicamente a função Q seja olhar para a sua relação com a flutuação natural do sistema. Porque a dissipação está relacionada com a termodinâmica de não equilíbrio, que é muito mais complicada da gente trabalhar, da gente modelar. E a flutuação no equilíbrio está relacionada, como o nome já diz, a parâmetros microscópicos, porém do sistema em equilíbrio, que a gente tem mais domínio. Então, essa que foi a grande chave para entender o que estava por trás daquela função de resposta, conseguir formular uma teoria útil em função disso. Então, nosso ponto de partida, como eu falei, é o equilíbrio termodinâmico. Em outras fontes, vocês vão ver essas relações sendo demonstradas de maneiras muito mais formais, né? Muito mais gerais. Então, meu objetivo, como eu falei para vocês, pegar uma teoria que já é do nosso conhecimento, uma teoria que já é palpável a gente, e através de algumas simplificações,
mais razoáveis ou não, a gente conseguir extrair essa relação sem precisar recorrer a uma matemática que está muito que acaba ocultando, né, a física que está por trás daquilo ali para quem não domina aqueles termos. Então, só recapitulando, né, o que é o equilíbrio termodinâmico, você pensando no ensemble canônico, eu tenho cada estado com sua probabilidade de ocupação, né, e o sistema ele vai estar descrito por essas probabilidades, pela quantidade, né, em última instância, de partículas que vão estar em cada estado, em cada energia, e isso descreve o sistema em equilíbrio. Então, o P de N, que a gente vai olhar bastante, é a probabilidade do sistema estar no estado N, que tem energia N. É a função de partição, a soma sobre todos os estados, é uma constante de normalização que vai aparecer, né, nessa probabilidade. KB vezes T, KB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura do sistema. Então, como é que é o valor esperado, né, de uma grandeza? A gente está olhando resposta a grandezas, flutuações de grandezas no equilíbrio, ou dissipação de energia pela perturbação de uma grandeza. Então, a primeira coisa que a gente precisa escrever é como é que é a forma de escrever uma grandeza nesse sistema canônico. Então, eu imagino que cada um desses estados N, com energia N, possui um valor AN associado à grandeza A. E aí eu tiro o valor, que é um valor médio da grandeza. Se eu pensar na termodinâmica estatística, eu não posso falar de um valor absoluto, né? Eu penso numa média que vai se manifestar do ponto de vista macroscópico como uma média ponderada desses valores AN, valor da grandeza microscopicamente ali no estado N, vezes a probabilidade desse estado N ser ocupado. Então é exatamente um valor esperado discreto para a grandeza A. E aí a ideia é a seguinte: dada uma perturbação nesse sistema, como é que essa perturbação vai influenciar no valor dessa grandeza? Que é exatamente o que a gente está querendo analisar, né? A gente quer analisar a variação da grandeza diante de uma perturbação. A teoria da resposta linear, ela dá uma maneira de pensar nessa relação, mas ela faz isso introduzindo um parâmetro que ela não fala qual que é. Então ela fala que existe esse parâmetro Q, se a resposta for linear, o que é o parâmetro de resposta, mas ela não te dá uma maneira de calcular esse parâmetro. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar obter uma resposta linear através da termodinâmica estatística. E no final comparar o que a gente achou com a teoria da resposta linear e ver qual que vai ser o parâmetro que vai surgir naturalmente daí. Então a ideia é que uma perturbação vai alterar essa grandeza mudando a probabilidade de ocupação dos estados. Então a gente viu pela fórmula lá de Boltzmann, distribuição de Boltzmann, que os estados eles têm uma probabilidade P de n de serem ocupados, que é função da sua energia, é n. Quando uma perturbação for imposta ao sistema, esse sistema vai dissipar energia. Os estados vão perder energia. E essa perda de energia vai levar a uma mudança na probabilidade do estado ser ocupado. E essa mudança na probabilidade, pensando nesse valor da grandeza como média ponderada, vai mudar o valor da grandeza. Então vamos colocar a perturbação no sistema. Eu adicionei uma pequena perturbação F e essa perturbação vai alterar a grandeza A. Então a perturbação vai modificar o sistema e vai tirar ele do equilíbrio. Esse afastar do equilíbrio, ele vai vir de fluxos que estão dissipando energia. E a gente entende por que isso vai impactar na distribuição de Boltzmann. A energia dos estados foi dissipada. Não foi dissipada por igual em todos os estados. Então eu vou ter uma mudança na distribuição do sistema. E aí, uma hipótese que eu estou fazendo aqui para a gente conseguir trabalhar com essa demonstração é pensar que a todo instante é como se o sistema estivesse num pequeno equilíbrio que pudesse ser modelado pela distribuição de Boltzmann. A gente sabe que o sistema está dissipando energia, que os estados dele vão sair do equilíbrio e ele não poderia ser modelado exatamente pela distribuição de Boltzmann. Mas eu vou pensar como hipótese que, enquanto a energia está sendo dissipada, instantaneamente é como se o sistema atingisse pequenos estados de equilíbrio em função daquela dissipação de energia. Estados de equilíbrio com um pouco de energia dissipada que altera a probabilidade de ocultação dos estados. Então, essa energia dissipada, e isso vai ser importante para a gente quando a gente for falar do transporte, ela está relacionada com a entropia gerada pelo sistema. Então, a gente tem um processo dissipativo, um processo irreversível, que vai gerar entropia e dissipar a energia do sistema. Essa que é a força motriz para uma modificação dos estados do sistema que leva a uma modificação da grandeza.
Então, a ideia aqui é pensando em outra teoria, agora na teoria da termodinâmica estatística, entender a variação de uma grandeza, não exatamente como uma convolução em primeiro momento, mas entender como uma modificação de probabilidade devido a uma dissipação de energia. A energia, ela vai alterar a, a probabilidade de cada estado, a gente pode entender, né, que a energia num tempo t vai ser igual à energia que ele tinha no tempo zero. E aqui, de novo, sem perda de generalidade, eu estou considerando sempre o tempo zero como o tempo onde a perturbação foi feita. Poderia colocar um tempo t zero, mas isso não faria diferença para a nossa análise. E ela perde uma energia ΔE. Esse termo de dissipação ele é um termo positivo, lógico, por conta da segunda lei da termodinâmica, a entropia tem que ser gerada nesse processo dissipativo e energia tem que ser dissipada. O processo ele é irreversível de perturbação, que vai alterar os estados desse sistema, e a gente supõe que em cada desinho de alteração, o sistema rapidamente atinge um novo equilíbrio conforme a distribuição de Boltzmann. Como é que isso alteraria o valor da propriedade da grandeza A? Então, a gente pode calcular isso fazendo a conta. Então, calculo a nova probabilidade, pensando que cada estado é N, dissipa uma energia ΔN. Faz todo sentido que o estado que ele é mais impactado pela dissipação de energia, ele vai ser o estado cuja probabilidade de ser ocupado vai ser mais afetada. Eu estou supondo aqui também, mais uma hipótese de que a função de partição ela vai ser pouco afetada pela perturbação no geral, lembrando que a gente está trabalhando aqui com pequenas perturbações. A gente está trabalhando com perturbações pequenas. A gente pensa que o efeito em um estado individual ele tem uma sensibilidade exponencial que não pode ser desprezada, mas com o efeito global na função de partição, ele pode ser aproximado com um efeito que é dissipado, diluído entre muitos estados, e não impacta significativamente. Então, nesse passo, eu considerei que a nova função de partição, após a perturbação, ela era aproximadamente igual à função antes que a perturbação aconteceu. E a única diferença na probabilidade foi a mudança ali daquele termo de energia. A gente consegue expressar uma primeira fórmula ali para como que a probabilidade num tempo t após a dissipação, após a perturbação inicial, se relaciona com a probabilidade no instante inicial. E aí, mais uma aproximação para perturbações pequenas, né? O mesmo argumento que a gente usou para dizer que a perturbação era insignificante em termos da função de partição, a gente pode usar para deixar essa conta um pouquinho mais palpável. Uma expansão por série de Taylor, a gente consegue expandir a função e elevado a x por 1 mais x, mais termos que são limitados por x quadrado, o odd x quadrado. Como x é muito pequeno, quando eu multiplicar pelo menos x por x, ou x vezes x vezes x, ou x ao cubo, isso vai tender a ficar cada vez menor, e eu vou desprezar esse termo como um todo, dizendo que a função é elevada a x para um pequeno valor de x, ela é aproximadamente 1 mais x, é uma aproximação que a gente está acostumado a fazer. E aí, para o nosso caso de pequenas perturbações, a gente vai trocar aquele termo que surgiu atrelando a probabilidade do tempo t com o tempo zero, essa exponencial, por 1 mais o seu exponente, que é a variação de energia sobre Kb vezes t. A gente consegue, sempre pensando em respostas lineares e pequenas perturbações. Então a gente vai ver que, por uma série de aproximações, quando as coisas são suficientemente pequenas, é como se o sistema como um todo respondesse de forma linear. E pensando em funções, se você pensar no gráfico das funções, vai para variações muito pequenas, é como se eu sempre pudesse aproximar aquele início da função como uma coisa linear. E isso vai aparecer ao longo de toda a demonstração. A ideia das pequenas perturbações é exatamente trabalhar com isso. A perturbação é linear com a variação da grandeza, mas tudo que está relacionado termodinamicamente a esse processo, ele vai responder razoavelmente de forma linear. E não é diferente para a probabilidade. A gente vê que existe uma relação linear entre a probabilidade no tempo t e a probabilidade inicialmente, quando o sistema ainda estava em equilíbrio. E aí eu consigo escrever uma coisa que é muito interessante, que é como que variou a probabilidade de ocupação do estado devido à perturbação, que já está chegando cada vez mais perto de onde a gente estava querendo chegar, que é a variação da grandeza A. Se eu já sei as variações das probabilidades, eu estou um passo mais adiante em calcular como é que vai ser a variação dessa grandeza A mediante essa perturbação, em função do tempo. Agora, o que falta destrinchar ainda é esse termo de dissipação,
que também foi colocado aí, ele faz sentido do ponto de vista microscópico, do ponto de vista macroscópico, mas como é que ele se relaciona com os parâmetros do sistema? A gente consegue entender que quanto maior for a dissipação, mais alterado vai estar a probabilidade daquele estado ser ocupado. Então, o estado que está mais acoplado àquela dissipação, ele vai ser o mais influenciado pela perturbação. Mas como é que essa dissipação de energia ela se relaciona com a perturbação? O nosso objetivo é relacionar isso tudo com a perturbação F de t, que não apareceu ainda na conta. Então, vamos parar para olhar para esse termo dissipativo. A dissipação está relacionada com a geração de entropia. Então, a gente pode pensar na energia que foi dissipada no instante de t, no instante de tempo t, como uma integral, um acúmulo de uma taxa de dissipação de energia, que são termos que aparecem quando a gente fala de termodinâmica de não equilíbrio. A taxa de dissipação de energia e a taxa de geração de entropia já são termos muito mais familiares a nós. Então, a gente tinha lá uma energia total dissipada que alterava a probabilidade dos estados. Esse termo estava um pouco ainda causando um certo incômodo, mas quando eu trago isso de volta para a taxa de dissipação de energia e entropia, eu já estou vendo termos que, se eu abrir o livro de termodinâmica e estatística, desculpa, termodinâmica de não equilíbrio, ele vai estar me ensinando a calcular, que são termos relacionados intrinsecamente com a perturbação. E a ideia é, para cada sistema, para cada perturbação, a gente vai ter que olhar para como que a entropia é gerada, como é que a energia é dissipada, isso é muito dependente do sistema, da perturbação, e a gente vai conseguir escrever uma expressão para essa energia que foi dissipada até o tempo t. É um acúmulo de dissipações em função do tempo. Essa taxa de dissipação, independentemente do sistema, independente de como eu escrevo, ela sempre vai ter esse mesmo formato, pensando na resposta linear. Ela tem um fator de proporcionalidade, um fator de acoplamento, mas ela está relacionada ao produto. Grandeza vezes resposta. Essa que é a chave para a gente conseguir juntar tudo. Então, para alguns sistemas, isso fica muito claro. Por exemplo, uma força de uma partícula, a energia dissipada é o trabalho da força dissipativa. Eu posso escrever esse trabalho como uma integral de força vezes distância, e usando a regra da cadeia, força vezes velocidade dt. Essa que é a ideia. Então, a gente já está vendo, para esse sistema muito simples, para esse caso muito simplificado, como é que se relaciona a energia dissipada com os parâmetros de interesse para a nossa análise. Agora, o mesmo paralelo a gente pode fazer das propriedades de transporte, já adiantando uma coisa que a gente vai ver mais para frente. A gente sabe que a taxa de geração de entropia num processo de transporte, ela está relacionada ao produto do gradiente de temperatura, por exemplo, na condutividade térmica, na condução de calor, ao gradiente de temperatura multiplicado pelo fluxo de calor, que é exatamente a perturbação gradiente de temperatura multiplicada pela resposta à densidade de fluxo térmico. Para o caso do transporte de momento, a energia, a entropia gerada, ela é proporcional ao gradiente de velocidade multiplicado pelo fluxo de transporte de momento, o tensor das tensões. Então, para alguns sistemas, a gente começa a ver que essa relação realmente ela aparece, ela é familiar. Faz todo sentido que a energia dissipada ela esteja relacionada ao trabalho da força dissipativa, que tem relação com o gradiente e qual é a resposta na direção desse gradiente. Quanto mais acoplado tiver o gradiente à resposta, mais energia será dissipada. E quanto mais desacoplado tiver o gradiente à resposta, menos energia vai ser dissipada naquele estado. E aí, com essa intuição sobre a energia dissipada nesse sistema, a gente consegue finalmente fazer as contas. Então, uma variação na grandeza A, ela vai se dar naturalmente pela uma variação nas probabilidades. E aí, fazendo um simples delta, a gente consegue escrever isso como um somatório do A no estado N, que é invariante, vezes a variação da probabilidade daquele estado N ser ocupado. E essa variação da probabilidade do estado N, ela se relaciona com a probabilidade de equilíbrio. Então, sempre que tiver o zero, a gente pensa no zero muito como um instante inicial, mas eu acho que para essa análise é até mais legal a gente pensar no zero como um equilíbrio. Então, a propriedade antes da perturbação ser efetivamente adicionada ao sistema. E a gente entendeu que essa variação de energia ela está relacionada a uma integral da variável, da resposta
multiplicada pela perturbação. O Kb vezes T, que é a constante de Boltzmann vezes temperatura, aparece como uma constante também, lá da probabilidade. E esse lambda aparece com a constante que relaciona esses dois parâmetros. Esse lambda, a gente não vai ignorar ele como constante, mas ele é particular de cada sistema. Então, se eu voltar aqui, por exemplo, no caso da força sobre a partícula, o lambda é 1. Né? A energia dissipada é exatamente a integral da velocidade vezes a dissipação, a força externa, perturbação. Para outros sistemas, como a gente estava comentando, né, o transporte de momento, o transporte de calor, esse lambda ele tem outro valor. A gente vai falar sobre ele, mas ele requer uma análise detalhada, né, de como se dá o mecanismo de geração de entropia no teu sistema, que já foi tema, né, de outros seminários. E a gente chega nessa forma, que vai ser o produto dos ANs no equilíbrio e os ANs no instante t menos tal. Então, de novo, a gente chegou numa fórmula de convolução para um trabalho totalmente diferente do que pensando na teoria da resposta linear, mas numa forma muito parecida. Né? Surgiu esse termo de convolução que está mostrando como a propriedade no equilíbrio se relaciona com a propriedade no instante t, depois da perturbação. E a gente consegue comparar isso com a teoria da resposta linear. Essa expressão que a gente acabou de chegar, ela se assemelha muito ao que a gente estava falando no início da resposta linear. E faz todo sentido. A memória do sistema ela está totalmente relacionada a uma autocorrelação do sistema. Como que o estado no tempo t se relaciona com o seu valor no equilíbrio, ou no instante anterior a esse instante de tempo. Essa autocorrelação, num ponto de vista microscópico, ela está relacionada a flutuações do sistema, não necessariamente a processos dissipativos. Então, as flutuações do sistema vão ser, de fato, que vai reger a autocorrelação de uma grandeza com relação ao tempo. Como é que o valor dessa grandeza no tempo t se relaciona com o valor dela mesma? Como é que ela flutua ao longo do tempo? A autocorrelação ela traz para a gente essa informação. Mas faz todo sentido que ela também traga, e pela conta a gente conseguiu ver isso, respostas sobre a memória do sistema. Então, esse trabalho matemático bastante simplificado, eu acho que ele vai mostrando quais são os passos, quais são os fatores que estão em jogo quando a gente está relacionando uma coisa que a gente já intuitivamente entendeu que deveria acontecer. Quando a gente está relacionando a flutuação no sistema, a autocorrelação de um parâmetro, com a memória desse sistema quando ele for submetido a uma perturbação. E aí, finalmente, a gente consegue escrever o teorema da flutuação de dissipação, que é basicamente igualar aqueles dois termos que aparecem dentro da integral. Então, a gente chega numa relação entre as flutuações microscópicas naturais, que vieram de uma análise da termodinâmica estatística, um pensamento estatístico do sistema, né, com propriedades que flutuam ao longo do tempo, mas que está totalmente relacionado com respostas macroscópicas à perturbação. Então, para a gente que trabalha com simulação computacional de fluidos, por exemplo, esse teorema, eu acho que ele é um ponto-chave do nosso trabalho. Porque sempre que a gente está fazendo uma simulação computacional, o que a gente está fazendo? A gente está extraindo propriedades do micro e tentando prever propriedades do macro. Então, uma simulação computacional ela é um laboratório em muito microescala que a gente está usando para calcular propriedades que vão se manifestar na vida real só no ponto de vista macroscópico. E o teorema da flutuação de dissipação está na chave dessa relação. As flutuações microscópicas que a gente tira da termodinâmica estatística, elas conversam exatamente com a resposta macroscópica a uma perturbação. Então, sempre que a gente for fazer um cálculo de uma propriedade de transporte, por exemplo, numa simulação computacional, vendo as moléculas se movimentam, o movimento das moléculas microscópicas, a gente está usando intuitivamente esse teorema, pensando como é que a movimentação daquele sistema vai influenciar quando eu submeter ele a uma perturbação muito mais macroscópica, né, no sistema real. Então, a chave para linkar esses dois está na dissipação de energia, né, na geração de entropia. Então, a gente vê como é que, né, o mecanismo de geração de entropia, o mecanismo de dissipação, de resposta ao sistema de uma perturbação macroscópica, ele é o mesmo mecanismo, e a gente conseguiu ver isso também no ponto de vista matemático, é o mesmo mecanismo que está em jogo quando o sistema flutua naturalmente no equilíbrio. E a gente consegue escrever
né, essa relação, que é o teorema da flutuação de dissipação, que é o ponto mais importante para a gente entender agora. Dado que a gente viu o teorema da flutuação de dissipação, a gente pode só dar um passo para trás antes de seguir para a propriedade de transporte e entender, né, olhar ele para a força atuando sobre uma partícula. Então vamos pensar na força que atua sobre uma partícula, a resposta dessa partícula a essa força, uma partícula que se movimenta num fluido. Né? Quanto maior for a flutuação natural da velocidade das partículas naquele fluido, que vai do vídeo que a gente tinha mostrado lá no início, né, aquele exemplo inicial de ver as partículas se movimentando, quanto maior for essa autocorrelação da velocidade, ela está me mostrando uma maior resposta do sistema a uma perturbação externa. A dinâmica desse sistema, eu acho que quando a gente pensa em partículas, ela é muito palpável, né? E a gente consegue ver que a relação que a gente encontra, ela está muito dentro do esperado. Né? A flutuação da velocidade está relacionada à capacidade do sistema de dissipar energia. E a resposta à perturbação está relacionada à capacidade do sistema de dissipar energia até chegar de novo ao estado do equilíbrio depois da perturbação. Então, se eu tenho um sistema com um alto valor de resposta, um sistema que reage muito rapidamente, ele é um sistema, né, onde eu vou ter uma correlação maior, né, de flutuação na velocidade. Por quê? Porque pode pensar assim, né, os pequenos impactos ali que vão ter das partículas no fluido, eles vão levar a variações muito maiores, né, na grandeza de flutuação. Então, um sistema que está flutuando mais, ele é um sistema que ele naturalmente vai responder mais, né, ao equilíbrio. E aí a gente vai aplicar isso agora para o transporte, né? O transporte de momento, especificamente o transporte de calor. Então, voltando à equação que a gente tinha mostrado, né, dos nossos casos de interesse, eu quero entender o transporte de movimento como uma variação no tensor das tensões mediante a uma perturbação gradiente de velocidade. O transporte de calor como uma variação no fluxo térmico mediante um gradiente de temperatura. E aí eu já tinha dado uma ideia, né, do que ia aparecer nesse jogo, que se a gente parar para pensar um pouco sobre essas relações, elas são muito parecidas com outras duas relações que a gente conhece dos fenômenos de transporte, que é a lei de Newton da viscosidade e a lei de Fourier. Fazendo um paralelo entre essas duas, a lei de Newton da viscosidade mostra, né, introduz o parâmetro de viscosidade como a relação entre o tensor das tensões e o gradiente de velocidade. A gente estava vendo a resposta do tensor das tensões mediante uma perturbação no gradiente de velocidade. Então, essa função-resposta ela está intrinsecamente relacionada com a viscosidade. Na condutividade térmica, a lei de Fourier diz que vai se gerar um fluxo de calor mediante um gradiente de temperatura e o parâmetro que rege essa dependência linear, tudo no regime linear, ele é a condutividade térmica. Que a gente tinha falado para a teoria de resposta linear, que uma variação no fluxo térmico ela é mediante uma resposta de um gradiente de temperatura, do ponto de vista de perturbação. Então, a condutividade térmica, ela naturalmente pode ser relacionada com a resposta do sistema a essa perturbação no gradiente de temperatura. Então, se eu, agora que tenho um domínio de como relacionar os parâmetros de resposta, as funções de resposta, as funções de memória, eu consigo relacionar essas funções de memória com propriedades intrínsecas do sistema do equilíbrio, isso me permite agora relacionar os coeficientes de transporte também com propriedades intrínsecas do sistema em equilíbrio. E esse vai ser a chave das relações de Green-Coulomb, que a gente vai falar agora. Então vamos considerar um fluido no regime permanente. Então não necessariamente em equilíbrio, mas se movimentando no regime permanente, no qual ele está submetido a um gradiente de velocidade que é constante. Esse gradiente de velocidade não está variando no tempo. A motivação para a gente fazer essa hipótese é que quando a gente supõe isso, a gente consegue tirar esse gradiente da velocidade para fora da integral. E a gente fica com uma variação no tensor das tensões que é proporcional ao gradiente de velocidade multiplicado por uma integral da suscetibilidade do sistema, integral da memória do sistema. Aí, comparando isso com o que a gente acabou de ver, essa integral está relacionada com a viscosidade agora muito mais diretamente. O que falta fazer é uma integração. Então, a gente tem que pensar, dado que uma perturbação foi feita, qual que vai ser o valor que o tensor das tensões vai atingir no equilíbrio? Esse valor no equilíbrio, no regime permanente,
Ele que está relacionado com o gradiente de velocidade no regime permanente vezes a viscosidade. Então, o que eu preciso fazer aí é pensar que esse coeficiente vai se dar pela resposta do sistema, a soma dessas pequenas respostas, né? Então, esse deltinha de pressão é uma pequena resposta do sistema no instante t. E se eu deixar esse tempo tender a infinito, eu vou ter uma soma de pequenas respostas até a gente chegar no equilíbrio. E quando eu chego no equilíbrio, eu vou ter de fato o valor de equilíbrio do tensor das tensões, sendo proporcional a um gradiente de velocidade e uma constante, que é a viscosidade. Eu posso escrever, portanto, a viscosidade como uma soma de contribuições de suscetibilidades até o equilíbrio. Então, eu posso escrever a viscosidade como que a gente chama de uma resposta acumulada. Então, a gente estava falando da resposta no tempo t. E essa resposta no tempo t me falava de uma resposta à perturbação. A resposta à perturbação ela não se relaciona diretamente com a viscosidade, pensando na lei de Newton. Na lei de Newton da viscosidade, eu quero relacionar como que o valor das tensões no equilíbrio se relaciona com um gradiente em regime permanente. E esse equilíbrio vai ser alcançado por um acúmulo de resposta do sistema no seu caminho até o equilíbrio. E aí eu consigo escrever a viscosidade em função da resposta. Eu só vou voltar aqui um slide rapidamente para esclarecer um termo. A viscosidade aparece com um sinal de menos. Esse sinal de menos ele some na nossa expressão por conta de uma mudança de variável. Ali, a integral de t menos tal, eu tenho que fazer uma substituição de variável para ficar a integral de simplesmente de t, vai ficar mais simples de trabalhar, e aí vai aparecer um sinal de menos pela regra da cadeia, que se cancela com o sinal de menos lá da lei de Newton do escoamento. É só matemática, mas só para não deixar nenhuma ponta solta nesse sentido. Então a gente pensa na viscosidade como um acúmulo de pequenas respostas do sistema, o acúmulo da memória do sistema até chegar no estado de equilíbrio. Essa é a intuição que a gente quer trazer quando a gente pensa na relação de Genkubo. Mas a resposta do sistema ao equilíbrio, a resposta do sistema, eu sei. A gente consegue tirar do teorema da flutuação de dissipação. Por isso que eu tinha falado anteriormente que, na verdade, as relações de Genkubo, que a gente está caminhando para demonstrar, para mostrar, elas estão relacionadas, na verdade, diretamente com o teorema da flutuação de dissipação. Não são mais do que aplicações do teorema da flutuação de dissipação. Vou pegar esse teorema da flutuação de dissipação, que é ele realmente que tem um insight físico do que a gente está fazendo, e vou estudar ele no sistema particular do transporte. E aí a grande sacada que a gente tem que ter aqui olhando para o transporte é nesse conceito da resposta acumulada. A viscosidade ela não é simplesmente uma resposta instantânea, né? Não é uma memória do sistema com relação a perturbações passadas. Ela está relacionada com o caminho que essa memória traça até o sistema chegar num estado de equilíbrio. Que faz sentido quando eu penso em escoamento. Né? O escoamento ele não é necessariamente uma resposta instantânea, numa perturbação instantânea no sistema. Né? Ele vai estar relacionado com o caminho que esse sistema vai traçando até chegar no estado de equilíbrio. E essa integral que eu acabei de escrever, ela é o que a gente chama da relação de Genkubo para a viscosidade. E aí, voltando àquele coeficiente, como eu tinha mencionado, o coeficiente ele vai ser calculado a partir do entendimento de como se dá a taxa de dissipação do nosso sistema. Então, é mais uma maneira da gente ver como é que a resposta do sistema, a memória do sistema, que está relacionado com fluxos, está relacionado com processos irreversíveis que acontecem ali, e a viscosidade como uma resposta acumulada, lógico que tem que ter uma relação direta com a taxa de dissipação. Então, quando a gente vê a relação de Green-Cubo, vai aparecer, esse lambda vai ser igual a V, mas ele acaba escondendo o sentido físico ali do lambda, que na verdade é mostrar como é que esse sistema dissipa energia, né? Como é que esse sistema gera entropia. Esse termo, na verdade, o lambda, ele está relacionado com essa constante de proporcionalidade que está escondida ali quando a gente olha na fórmula. Então, a gente conhece a taxa de dissipação de energia para o fluxo de momento da termodinâmica de não equilíbrio. Esse fluxo ele é o próprio tensor das tensões multiplicado pelo gradiente de temperatura. E aqui tem a multiplicação do volume só porque essa é uma taxa de dissipação volumétrica, né? Mas quase que uma análise dimensional. Esse psi ele é a taxa de dissipação por unidade de volume. Aqui, como eu estou pensando na resposta do sistema da viscosidade macroscópica do sistema, eu tenho que multiplicar pelo volume
para considerar, né, a resposta do sistema como um todo, né? Não só a dissipação microscópica que está acontecendo ali. Mas sim surge esse lambda que é essa constante de proporcionalidade. Então, essa é a forma da integral de Green-Kubo, né? E ela tem a aplicação muito importante, por exemplo, a dinâmica molecular. É que a ideia é que se eu tenho um sistema em equilíbrio, eu consigo estudar a autocorrelação do tensor das tensões. Aqui estou colocando no eixo XY, mas eu poderia fazer essa viscosidade em qualquer plano. E o que se faz normalmente é considerar que para um fluido anisotrópico, a tendência é que a viscosidade XY seja igual à viscosidade XZ, que é igual à viscosidade YZ. Então, na verdade, quando eu faço uma simulação dinâmica molecular, eu estou calculando três viscosidades que estão me mostrando três autocorrelações dos tensores de tensão em cada um desses planos. Mas se o fluido é anisotrópico, a tendência é que eles deveriam convergir para o mesmo valor. E um valor que vai tender a ser próximo, mas para refinar ainda mais a estimativa do meu parâmetro, eu posso pensar na viscosidade de fato do sistema como uma média dos três. Então, quem for olhar talvez a integral de Green-Kubo, se você for pesquisar ela na internet, por exemplo, você vai ver um 3 no denominador, que na verdade está relacionado com a aplicação de você somar a viscosidade que você calcularia nesses três planos e fazer uma média entre elas. Então, a viscosidade do sistema seria a viscosidade em XY mais a viscosidade YZ mais a viscosidade XZ sobre 3. Se esse fluido é anisotrópico, né? E eu posso fazer a mesma coisa para o gradiente de temperatura. Então, pensando, né, no transporte de calor até o equilíbrio, né, num fluido que está em regime permanente, eu consigo tirar esse gradiente de temperatura para a forma do integral e chegar naquela expressão que me lembra muito a lei de Fourier da condução do calor. E aí eu penso que ela vai atingir um valor constante, um valor de equilíbrio, pelo acúmulo dessas pequenas respostas, né? O acúmulo da função de resposta até chegar nessa função de equilíbrio. Então, se o equilíbrio só é alcançado quando o tempo tende a infinito, o meu coeficiente de condução de calor, minha condutividade térmica, ela vai estar relacionada ao limite da soma dessas respostas até o equilíbrio quando o tempo tende a infinito. Assim como a gente fez para o transporte de momento, falando da viscosidade. E aí a relação é muito parecida. Eu vou substituir a expressão da flutuação na resposta do sistema, vou aplicar o teorema da flutuação de dissipação e eu chego na relação de Green-Kubo para a condutividade térmica. E aqui, de novo, eu só abri um livro de termodinâmica de não equilíbrio para ver como é que é a taxa de dissipação relacionada ao fluxo de calor. Essa taxa de dissipação, ela é o fluxo multiplicado pelo gradiente, exceto por uma constante V sobre T, que vai aparecer na nossa fórmula ali, na versão final dela. Então, agora que a gente vai trabalhando mais com os exemplos, a gente vê que é essa noção de que a dissipação de energia está relacionada a um acoplamento da resposta pela perturbação, a gente vê que faz todo sentido chegar nesse tipo de expressão, né? Na verdade, o que o teorema da flutuação está escondendo é uma mudança no sistema por uma dissipação que depende não só da perturbação, mas também na direção da resposta. É isso que modifica os estados do sistema. E a gente consegue ver, acho que é bem claramente, como é que a forma como um sistema gera entropia, a forma como um sistema dissipa energia, é o que está relacionando, é o que está me dando informação sobre como é que ele transporta essas grandezas. O transporte dessas grandezas a gente sabe que está associado pela dissipação de energia. A gente vê isso no ponto de vista até mais macroscópico. Mas microscopicamente ela surge aqui quando a gente pensa nas relações de Green-Kubo. E finalmente as fórmulas, como são mais apresentadas, né, a relação de Green-Kubo para a viscosidade é a integral da autocorrelação do tensor das tensões. E a relação de Green-Kubo para a condutividade térmica é a integral da autocorrelação do fluxo de calor, né, do fluxo térmico. Que se você nunca trabalhou, por exemplo, como eu nunca tinha trabalhado no início com essa dinâmica molecular aplicada à propriedade de transporte, quando você olha essa integral no primeiro momento, ela é uma conta, né? E para mim era uma conta que não fazia sentido nenhum. E pior ainda foi quando eu tentei entender e olhei o livro, porque a conta ficava pior ainda.
Então, ficava cada vez mais distante da minha realidade de compreender isso. E a minha ideia exatamente foi mostrar como é que, pensando no ponto de vista da termodinâmica estatística, por uma sequência de hipóteses, né, umas mais razoáveis, outras não, a gente consegue, numa demonstração matemática que não é a mais formal do mundo, mas é uma demonstração que ela vai deixando um caminho de insight sobre as relações físicas, né, que estão em jogo, né, naqueles processos, né, naqueles sistemas e como eles respondem à perturbação. E na parte final dessa apresentação, né, eu queria mostrar para vocês aqui como é que você vê isso na prática, né, e a gente está percebendo aqui já uma suposição da evolução temporal, né? E faz todo sentido que a autocorrelação ela decai exponencialmente com o tempo, né? A gente pode pensar, né, na natureza são muito comuns esses processos de decaimento exponencial. E a gente pode pensar isso fazendo aquela analogia lá do início, da memória do sistema com a nossa memória. Então, quanto mais fácil é de eu esquecer alguma coisa, mais eu vou esquecer. Né? Então, na verdade, eu tenho uma relação entre a derivada do esquecimento e o próprio esquecimento em si. Então, quanto mais longe aquilo está da minha memória, quanto mais tempo passou, mais longe está da minha memória. Só que quanto mais longe da minha memória, mais rápido eu vou esquecer. Eu esqueço quão mais rápido é o meu. Quanto mais rápido eu esqueço está relacionado a quanto eu já esqueci, né? Quanto menos eu lembro, mais eu esqueço. Então, esse decaimento leva a uma dissipação exponencial, né? Quanto menos eu lembro daquilo ali, mais rápido eu vou me esquecendo. Então, isso é a equação, se você pensar, né, da cinética de primeira ordem ali, né, do decaimento exponencial. Na cinética de primeira ordem, a gente pensa, né, quanto mais decaiu, mais lento, né, vai ser o próximo decaimento. E aqui a lógica é a mesma, né? E esse sistema tende exponencialmente a anular o efeito da correlação. E faz todo sentido com o sistema físico. Né? Se eu submeto um sistema a um gradiente de temperatura, por exemplo, esse sistema ele vai ter uma resposta, e essa resposta a gente, né, entende isso, que ela decai exponencialmente. E eu posso pensar isso também em termos de flutuação. Né? O sistema vai estar em um dado estado, um sistema em equilíbrio, e quanto mais eu olhar num instante de tempo para frente, menos vai ser a influência daquele estado passado no estado atual, no estado presente. E essa dependência ela decai exponencialmente. E aí a integral de autocorrelação, que é o que está relacionado com o nosso coeficiente de transporte, é o acúmulo dessa resposta até o equilíbrio. E esse acúmulo dessa resposta até o equilíbrio, você vê que ela é uma integral que converge. Né? E aí eu coloquei, por exemplo, ali o símbolo da viscosidade, mas como você calcularia a viscosidade na prática pensando numa simulação de dinâmica molecular? Seria olhar para a autocorrelação ao longo do tempo, como é que essa autocorrelação evolui ao longo do tempo, e aí a integral de Green cubo está mostrando essa parâmetro convergindo, né? Essa resposta acumulada converge para o que a gente chama de viscosidade. Então, a viscosidade, né, na verdade, ela é a convergência, né, de um acúmulo de resposta do sistema no seu caminho até alcançar o equilíbrio. Né, e a relação de Green-Coulomb mostra isso. Bom, mas aí assim, para pensar mesmo, a gente, quais são o que revela, né, a relação de Green-Coulomb? Ela, na verdade, está revelando o mesmo do que o teorema da flutuação de dissipação já deu a ideia para a gente. Né? Existe uma ideia entre o transporte, uma relação forte entre o transporte e um sistema, e como é que esse sistema flutua em equilíbrio. Né? Então, um sistema muito dissipativo é um sistema que vai ter uma função resposta, né, que decai muito rapidamente com o tempo. Né? Porque ele rapidamente dissipa a energia ali daquela perturbação, e essa energia é dissipada, então ele rapidamente freia. Você pode pensar dessa forma, né? A energia rapidamente é dissipada e o sistema perde a memória do que aconteceu. Né? Pensando até no ponto de vista de entropia como teoria da informação também. Se eu pensar em entropia como informação, eu penso em dissipação, geração de entropia, né? Como o sistema perdendo a memória. O estado vai ficando cada vez mais caótico e aquele estado passado ele ficou diluído num estado futuro que, na verdade, tem pouca correlação com o estado presente. E essa é a ideia, assim, do dissipar estar relacionado com o flutuar, né, e com o responder.
Eu acho que esses são os três verbos que estão em jogo ali. E a gente fez aqui uma demonstração que ela está relacionada com a termodinâmica estatística, mas quando a gente começa a parar para pensar sobre essas coisas, a gente vê que isso está em todas as áreas. Né? E talvez por isso que a matemática por trás seja tão pesada, porque se eu quiser realmente destrinchar isso, eu vou ver que essas relações elas não valem necessariamente só para um sistema termodinâmico. Elas valem no geral, né? Então eu poderia aplicar, como o Knight fez, essa análise para estudar como é que é a dissipação de energia num sistema de circuito elétrico, por exemplo, respondendo a um sinal, que não tem necessariamente muito a ver com o que a gente está falando aqui, mas se comporta da mesma maneira. Né? E talvez a informação como uma formulação de entropia mais geral do que a entropia simplesmente termodinâmica, e pensar na função de resposta como a função de memória, seja a chave para fazer esses paralelos. Né? O dissipar relacionado com o esquecer, né? A função de resposta relacionada com a memória. Né? E quanto mais eu dissipo, mais eu esqueço, e menos as perturbações passadas vão fazer influência no sistema futuro. E, naturalmente, isso surge uma relação com quanto que aquele sistema flutua, com a correlação entre um estado no tempo t e o estado no tempo passado. Né? A flutuação está relacionada com a autocorrelação. E esse decaimento, né, ele reflete exatamente isso. O decaimento da autocorrelação ele é o sistema se esquecendo do que aconteceu no passado, mediante a passagem do tempo. E aí, para finalizar, dar uma passada geral sobre quais são essas justificativas para essa evolução temporal. Né? A gente, como eu falei, tem uma noção acho que bem intuitiva de por que o sistema evolui exponencialmente, né? Por que o sistema decai e dissipa de forma exponencial. Mas tem alguns argumentos para a gente falar disso. Né? A ideia é que você tem uma taxa de dissipação e a função de correlação ela está relacionada a essa dissipação. Né? Ela decai exponencialmente com o tempo. E aqui, de novo, fazendo um link, né, entre o macroscópico e o micro, que eu acho que é sempre o que a gente está querendo trazer aqui. Né? O ganho de informação que eu tenho de usar essas equações, o que essas equações me dão do ponto de vista científico é uma ponte, por exemplo, na simulação, para sair do micro e ir para o macro. Então, a irreversibilidade dos processos macroscópicos ela está relacionada com a perda de memória de flutuações microscópicas naturais do sistema. Então, quando esse sistema é muito grande, tem muitos graus de liberdade, muitos estados, esse comportamento exponencial ele é verificado. Lógico que para um sistema muito pequeno, com muito poucos estados, a gente não vai ter esse tipo de comportamento, né? O sistema vai ficar muito mais restrito. Então, aqui a gente está pensando com um sistema muito grande, número muito grande de estados, né? E a gente vai verificar esse decaimento exponencial. Você pode pensar que esse decaimento exponencial vai se dar naturalmente quando o número de estados é muito grande e a probabilidade de ocupar cada estado é uma probabilidade razoável. Um sistema com poucos estados é um sistema muito amarrado. Então, os mecanismos de decaimento nesses sistemas eles vão acabar sendo um pouco diferentes. É como se eu estivesse saindo de um contínuo e indo para um decaimento que vai acabar sendo discreto em função de poucos estados. Né? E uma maneira de talvez mostrar isso seria formular a evolução de uma grandeza como uma equação diferencial estocástica. E quem propôs essa equação foi Langevin. Então, o Langevin ele pensou numa maneira que ia ser muito clara para quem já trabalhou com o movimento browniano, né, de pensar como é que é a evolução temporal de uma grandeza. Então, como a gente falou, né, a variação da grandeza com o tempo está relacionado com o próprio valor da grandeza. E a gente tinha essa noção intuitiva ali, talvez, do próprio esquecimento, né? Quanto mais tempo aconteceu, mais rápido eu esqueço. Então, esse processo ele é um ciclo vicioso. Quanto mais eu esqueço, mais eu esqueço ainda. E aqui a dissipação está relacionada exatamente com isso. Né? E o gama, esse termo que é a taxa de dissipação, ele é a relação entre essas coisas. Né? O quanto eu esqueci, o quanto eu estou esquecendo com o quanto eu já esqueci. E aí ele introduz um termo de perturbação aleatória. É um termo com média zero que serve para estar aí modelando as flutuações do sistema. É lógico que esse decaimento, como a gente mostrou lá, né, quando eu plotei ali uma flutuação de uma grandeza, ele não é um decaimento suave, como seria, por exemplo, na cinética química, ali a gente vê aquele gráfico perfeito exponencial, porque é um sistema, se pensar no sistema de dinâmica molecular, ele é um sistema de movimento browniano, ele está sujeito constantemente a perturbações aleatórias, que vão vir da colisão daquela partícula com as outras que estão ao seu redor.
né? E ele está ali para falar das flutuações do sistema. E aí a teoria da matemática, né, do cálculo estocástico, vai te dar uma solução. E repara que essa solução também é uma convolução. Então, independentemente de por onde a gente olha esse processo, a gente sempre cai no mesmo lugar. Se eu pensar na teoria da resposta linear, eu entendo que a resposta de uma grandeza é uma convolução da perturbação com a função resposta. A gente aqui no nosso pequeno laboratório de mecânica estatística, a gente conseguiu ver que a resposta de uma grandeza também é uma convolução, mas é uma autocorrelação, né, mais especificamente, das flutuações. E aí, pensando também na estocástica, na modelagem estocástica do problema, a gente também tem uma convolução da perturbação aleatória com a taxa de dissipação do sistema. Ali, perdão pelo erro na equação, ficou gama menos, o menos era para estar antes do gama, naturalmente. Então, mais uma vez, a gente chega numa expressão muito parecida. E a gente consegue relacionar todas essas coisas. Né? Então, uma coisa que eu estou falando aí o tempo inteiro, mas não estou também matematicamente formalizando, é a relação entre a taxa de dissipação do sistema e a sua função resposta. Então, a gente já foi construindo essa noção intuitiva de como é que a função de resposta do sistema está relacionada à sua taxa de dissipação, mas a gente não botou isso na conta. E aí, a ideia é que com a modelagem estocástica do processo, a gente consegue fazer finalmente essa formulação direta. Então, quando eu faço a média sobre a perturbação, exatamente para zerar aquele termo ali da perturbação que apareceu, a gente chega exatamente na função da autocorrelação. Então, a autocorrelação da grandeza, ela vai estar associada ao valor médio da grandeza ao quadrado, que é uma constante. O valor médio da grandeza ao quadrado no equilíbrio é uma constante que depende do sistema. Como é de um sistema em equilíbrio, isso aí é uma coisa fixa. Né? Vezes esse termo de decaimento exponencial. Aí, de novo, peço desculpa, gama menos, era para ser menos gama, né? Em cima e na equação de baixo. E aí eu vou comparar isso com as relações Green-Kubo. Eu substituo esse termo, essa autocorrelação em função da dinâmica estocástica do sistema, e a grande vantagem que isso me traz é que eu consigo jogar esse termo todo constante para fora dessa integral. E fica uma integral de exponencial que eu sei resolver. E eu vejo que, na verdade, a condutividade térmica está relacionada com aquela constante lá que a gente já falou, o inverso da taxa de dissipação, e aí outra constante que é relacionada ao valor quadrático médio dessa grandeza. Que aí sim, matematicamente, fundamenta tudo que a gente vem falando, né? E agora a gente consegue de forma muito palpável, né? Quanto mais o sistema dissipa energia, menos ele transporta. E faz todo sentido. Quanto mais o fluido dissipa a energia de uma perturbação, menos ele está transportando essa perturbação ao redor do fluido. Ele está convertendo tudo isso em dissipação. Então, quando a taxa de dissipação é alta, a condutividade térmica é baixa. Porque essa condutividade térmica, que deveria estar transportando calor, na verdade está dissipando isso ao redor do sistema. O exemplo mais claro, eu acho que é até para a condução de momento, né? Quando o sistema ele dissipa energia na forma de perturbações aleatórias no movimento molecular, esse movimento molecular ele rapidamente se torna aleatório, se torna caótico, significa que ele não está direcionando aquele fluxo de momento no sentido de transportar aquela perturbação ao longo do fluido. É pensando em viscosidade, e isso é claro para a gente, né? Um fluido que é altamente dissipativo, ele é pouco transportativo, vamos colocar assim, ele transporta menos porque ele dissipa mais. Mas aqui na conta a gente conseguiu, né, finalmente juntando todos esses pontos matematicamente. Então, eu acho que a grande. O que é legal da gente trabalhar com o teorema da flutuação e é sempre fazendo essa ponte entre o micro e o macro, é que a gente sempre consegue, talvez, ter uma intuição física correta sobre o que a gente está querendo demonstrar. E faz sentido para a gente. Mas quando a gente para fazer a conta, a gente consegue gerar uma intuição muito maior, né? A gente consegue esclarecer muito mais, até do ponto de vista matemático, que me leva a poder fazer conta com isso na simulação, fundamentar muito melhor o nosso entendimento daqueles processos. Então, eu espero que eu tenha, ao longo dessa apresentação, esclarecido alguns pontos. A minha ideia aqui, eu deixo com essa frase, foi uma frase que o professor falou na aula de terça-feira, que acabou servindo como uma força motriz para a apresentação. Eu não estava muito confortável ainda com
a formulação matemática do teorema da flutuação de dissipação. Para ser sincero, eu não estava entendendo nada. E acho que o grande insight é que quando a gente faz algumas hipóteses simplificadoras, a matemática que isso vai levando, ela que vai deixando essa trilha para a gente conseguir, na verdade, entender e aí depois construir essa teoria de uma forma mais complicada mais para frente, né? Então, acho que essa frase ali foi um grande motivacional, né? As hipóteses são como redes, né? Só quem as lança vai pegar. Agora, ele só não falou pegar o quê, né? Então, eu não sei se eu fui também muito bem sucedido ali em talvez mostrar para vocês de onde vêm essas coisas, né? Mas a ideia veio de uma coisa que a gente acaba fazendo muito como professor de ensino médio. Tem conceitos que na nossa cabeça fazem sentido, talvez com uma matemática mais avançada ali do ensino superior, eles fazem sentido só matematicamente. E às vezes, ao preparar uma aula, a gente tem que traduzir aquele conceito numa linguagem que o aluno do ensino médio vai entender. E você repara que traduzindo aquele conceito para uma linguagem muito mais simples, você vê primeiro que seu conhecimento ali, seu entendimento do processo ele não era completo, e que quando você vai fazendo essa tradução, aí sim você vai realmente gerando os insights físicos, né? Que, em última análise, eu acho que quem tem os insights físicos corretos consegue falar sobre um determinado assunto, independentemente do nível de matemática que está usando. Então, essa foi a minha motivação para a apresentação. Talvez motivar a redução do nível da matemática como e a aplicação de hipóteses, talvez, às vezes, nem tão válidas, né? Mas como uma coisa que vai revelar os insights físicos para a gente, talvez perdendo um pouco da formalidade da teoria, né? Perdendo um pouco de aplicação, particularizando às vezes um pouco, mas que quando a gente olha assim essas equações, a gente vê relações claras que talvez não tivessem claras para a gente na nossa cabeça antes, né? Então, agradeço aí a atenção de todos, passo a palavra de volta aí, professor. Obrigado, Brown, pela apresentação, foi ótimo. Eu aproveito para deixar logo aberto para o pessoal que está aqui, se tem algum comentário a fazer, alguma observação, alguma consideração. Eu tenho aqui algumas coisas a comentar, mas eu queria ouvir primeiro a galera, se eles, ao longo aí da exposição do Brown, é, sei lá, foram atiçados de alguma forma a pensar alguma coisa, até em relação aos seus próprios trabalhos, em relação ao que acabou tropeçando com esse assunto até agora, né? Não sei se vocês teriam aí algum comentário. Bom, eu vou começar então, já que vocês estão meio quietos aí. É, se vocês lembrarem de alguma coisa, por favor, sinalizem, tá? Para que a gente não perca essa oportunidade. Quando o Brown começou ali a comentar sobre a ideia, né, de uma resposta à perturbação, para quem é da engenharia, no caso aqui, nesse instante, a gente tem o Douglas e o Vinícius, certamente eles já tiveram na graduação aquela disciplina de teoria do controle, teoria clássica de controle, que o pessoal trabalha com flutuações, com funções de transferência, né, e vendo como que um sistema dinâmico responde a um tipo de perturbação. E aí tem uma dinâmica de primeira ordem, uma dinâmica de segunda ordem e tal, e a gente vai tentando mapear a espécie de resistência ou de como que uma dinâmica interna do sistema funciona diante de um tapa que eu dei naquele sistema. E aquela formulação funcionava muito bem para aqueles sistemas bem típicos e simples que a gente usava para aprender a técnica. Um tanque, um, um determinado sistema massa-mola, um amortecedor, coisas mecânicas ou eletromecânicas muito simples. Só que o que muda para o que a gente está fazendo é que o nosso sistema não é mais um sistema simples, é um sistema complexo. E a gente meio que perde, na prática, a capacidade de gerar uma função de transferência para esse sistema. Ficaria muito complicado fazer isso, até porque, lembrando lá da teoria de dinâmica molecular, a gente teria uma equação diferencial para cada um dos sistemas envolvidos nesse processo. Então, se a gente fosse fazer a transformada de Laplace disso, a gente ia ter milhares
de transformadas de Laplace, ou de equações algébricas para resolver e tal, isso poderia se tornar até um tanto quanto inviável. O sistema a resolver seria muito grande e, eventualmente, não linear, o que traria uma complicação adicional muito radical. Com essa abordagem que o Brown começou a apresentar para a gente tenta tratar do assunto por um outro caminho. Um outro caminho que é o caminho da estatística, analisando essa grandeza estranha que a gente parece que resiste a tentar lidar com ela, que são as flutuações. A gente não é treinado na nossa formação a lidar com flutuação. A gente gosta das linhas muito bem nítidas, muito bem definidas. E quando existe uma dispersão, a gente já se atrapalha, a gente já não sabe direito como se comportar. E quando a gente está diante dessa termodinâmica de não equilíbrio, não só ocorrem essas flutuações ou essas dispersões em termos de um valor muito nítido, né, muito sharp, vamos dizer assim, e essa flutuação evolui no tempo. Então, é uma dinâmica da dispersão. Pô, isso parece ser algo muito complicado. Só que existem essas grandezas, esse ferramental estatístico, que acaba sendo muito útil para a gente fazer essa análise, que são a correlação ou autocorrelação, poderia ser até correlação de coisas diferentes, e a convolução. Geralmente, essas grandezas, quando vistas, elas ficam espremidas na nossa formação básica e a gente não chega no ponto de conseguir ter a mínima intuição física do que está em jogo nessas funções matemáticas. E o caminho que o Brown escolheu para conduzir aqui a nossa conversa de hoje foi justamente começar por isso. Não, então vamos olhar o que que essas propriedades têm de interessante, usando uma hipótese que é uma hipótese que tem sido muito forte e tem trazido um resultado interessante, que é essa hipótese da resposta linear, né? E vendo as consequências que vão aparecendo em termos de uma teoria, em termos de uma formulação, com o uso dessas hipóteses básicas de trabalho. Até adiantando, no nosso próximo encontro, em princípio na semana que vem, a gente vai trabalhar com teoria da resposta não linear, ou seja, quando isso começa a ficar um pouco frustrado. Mas essa abordagem que a gente tem seguido até agora, ela traz resultados muito importantes. E, em adição ao que o Brau colocou, né, dessa coisa do acúmulo, da memória, da taxa de dissipação, da capacidade de dissolução, aquele parâmetro que precisa de alguma forma ser revelado nesse processo e que tem tanto a ver com a propriedade que nos interessa, isso talvez revele mais uma incapacidade do nosso vocabulário em dar conta desses fenômenos físicos por uma questão simples. O nosso vocabulário ele é muito centrado na noção de tempo, tempo e espaço, basicamente. A gente quer localizar as coisas, quero botar em algum lugar no espaço, e o tempo, eu conto esse tempo como entidades totalmente independentes umas das outras. Tipo, eu estou no instante 1 segundo, no instante 2 segundos, no instante 10 segundos, no instante 1000 segundos. Mas o que que o 1000 segundo, o que que o 10 segundos, o que que o 3 segundos têm entre si? Justamente essa noção de memória se perde no nosso aprendizado de física. E esse tempo, essa linguagem de tempo, ela parece insuficiente. Existe uma linguagem alternativa que a física, pelo que eu conheço, ela nunca incorporou muito bem, que é o que a gente chama de duração. Tá? Então, contra esse tempo instantâneo, a gente tem a noção de duração que está totalmente associada a essa noção de acúmulo, tá? É uma história, é uma memória do que rolou com o sistema, e eu digo o seguinte: essa memória, esse acúmulo, impacta a dinâmica do sistema. Ou seja, de um ponto de vista mais amplo, a gente poderia dizer que
a evolução de um sistema não segue unicamente uma cinemática. É uma cinemática acoplada a uma história. A história é uma variável que importa nesse processo. E a gente joga a história fora. Daí, uma aplicação surpreendente, que a gente fica, né, dá uma certa tela azul quando a gente fica consciente disso, que a termodinâmica estatística é um corpo, um ferramental teórico tão robusto, que ela, ao passar do tempo, a partir de uma percepção como essa, ela começou a se distanciar dos próprios sistemas físicos. Porque se eu posso usar essa noção de acúmulo, de memória, ou em outras palavras, de história, eu posso analisar fenômenos até sociais. Eu posso analisar comportamentos de uma sociedade ao longo do tempo e tentar metrificar essas coisas a partir desses parâmetros que estão ligadas a essa noção de duração, acúmulo, história e memória. As propriedades de transporte são, para a gente que está interessado nessa evolução de sistemas fluidos, a porta de entrada para essa discussão. Mas essa discussão, pela própria forma com que o Brown conduziu a conversa, fica fácil da gente perceber. Pode não ser imediato, pode não ser cristalino num primeiro momento, mas eu acho que fica claro perceber a, 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 a potencialidade dessa abordagem para muitas coisas que a gente faz, que tem uma natureza dinâmica e que a gente pode calcular propriedades desses sistemas, propriedades importantes, se a gente souber de alguma forma descrever, modelar, mapear, calcular, processar esses dados que, de alguma forma, lidem com acúmulos de informação. É, a propriedade de viscosidade, condutividade térmica, né, que foram as duas que ele enfatizou, a gente poderia encontrar, vamos dizer, análogos para elas em outros sistemas. E aquela noção de autocorrelação, a convolução de um sistema ou de uma propriedade de um sistema são métricas importantes que, com as simulações de dinâmica molecular, a gente tem muita condição de ter essas informações e fazer conta depois. Contas que não vão ser imediatamente realizadas no nosso simulador. O simulador tem algumas coisinhas prontas lá que nos ajudam. Mas uma discussão como essa meio que provoca, sugere que existe um lado muito mais rico, né, de sair dessas respostas prontas e pensar em aplicações dessa abordagem que envolvam muito mais mapear esses processos de evolução temporal, de coisas que talvez nem tenham um nome específico. Ah, não vai ser mais uma viscosidade, mas vai ser uma viscosidade estendida, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? E para outros sistemas, a gente começou a lidar com sistemas sólidos no nosso grupo, a gente começou a pensar em propriedades que não teriam muita relação imediata com esses sistemas fluidos. Mas, ou seja, o ponto de partida dele foi um pouco dizer o seguinte: olha, esse início de abordagem é meio que geral. A particularização ela aconteceu lá para frente, quando ele quis descrever as relações entre gradiente de velocidade e o tensor-tensão. Ele usou isso lá na frente, mas ele conseguiu desenvolver muita coisa até chegar num ponto onde se rogou uma relação física estabelecida por outro caminho. Então, a gente tem que ficar ligado nessas possibilidades que uma matemática prática, tá? Uma matemática prática, com grande ligação com a estatística, mas também não é uma estatística ligada com média e desvio padrão. É uma estatística um tantinho mais avançada, que lidaria com essas noções de convolução e correlação. Pode nos trazer de informação muito rica do que a gente está fazendo. É,
o passo que o Brown deu aqui com a gente hoje foi um passo importante no sentido de ampliar nossa capacidade de interpretação dessas ferramentas matemáticas. E isso acaba sendo é, algo muito importante aqui para a gente. Um outro ponto que eu destacaria é o seguinte, que a ideia de uma resposta linear, foi um pouco desse final, né, do que o Brown explorou, é uma hipótese super corajosa. Porque a partir do mundo microscópico, eu ficaria muito inseguro de usar essa abordagem de uma resposta linear, do ponto de vista micro. Como é que eu sei que aquilo é uma resposta pequena? Pode ser uma mudança muito brusca e tal, e né, para usar a resposta linear, ela sempre apela para a ideia, pequenos deslocamentos, pequenas variações, pequenas perturbações. Mas como é que eu sei o que é pequeno e grande quando eu estou lidando com tanta mudança, com tanta movimentação lá no mundo microscópico? Mas a gente vê que adotar essa hipótese, ela, primeiro, ela parece que reforça a ideia de ligar o mundo micro e o mundo macro, porque a gente usa isso tanto no micro quanto no macro. Veja no momento que ele usou uma aproximação em série de Taylor para a lei de distribuição de probabilidade. Fala, bom, então aquilo tem a ver com uma variação pequena. Então eu posso aproximar as probabilidades lá do mundo micro por uma aproximação de primeira ordem. E pensar em variações pequenas no mundo macro aí é mais fácil. Mas parece que esse ponto, resposta linear, facilita uma ligação dos dois níveis de abordagem, das duas escalas de abordagem, o micro e o macro, né? Então, e como ele destacou aqui, né, das hipóteses sendo redes, né, no final das contas, essa hipótese ela funciona muito bem. Ela traz respostas que a gente, até com experimento, consegue um certo apelo quantitativo muito bom, né? E aí, bom, é jogar a rede, ver o que que eu tiro dessa hipótese e o que que eu consigo colher. E o que se colhe nesse caso é muito bom. É limitado? Certamente, a gente sabe das limitações, mas a amplitude de colheita é muito grande, né? É, quando a gente pensa, por exemplo, em fenômenos radicalmente drásticos, como o fenômeno de uma detonação, por exemplo, a gente, só porque ele é drástico, a gente vai mudar logo para uma abordagem não linear? Não sei, seria muito precipitado mudar logo a complexidade da abordagem matemática. Não, vamos ver até onde a teoria da resposta linear garante alguma resposta confiável, meio que testando os limites dela naquelas condições drásticas. E aí, a partir dali, a gente começa a identificar diferenças. E a gente vai tratar a não linearidade como desvios do comportamento linear. Foi algo que eu comentei num dado momento, como se a gente estivesse brincando de fazer uma equação do virial mais ampla de sentido, né? Eu vou tratar com as diferenças de um comportamento previstos, um comportamento linear, é, e aí eu vou trabalhar dentro dessas diferenças com a não linearidade, né? Agora, existem outras abordagens para se pensar essa coisa do teorema de flutuação. Por exemplo, a gente poderia, com as nossas simulações de dinâmica molecular, pensar em medir flutuações de energia, acompanhar esse processo. Flutuação de energia, eu acompanhando ali no termo, né, que a gente faz lá no LAMMPS, eu vou ter um gráfico dessa flutuação. Eu posso fazer, por exemplo, é, uma evolução. Desculpa, eu posso fazer uma análise espectral dessa flutuação de energia, dessas variações de energia, e acompanhar como que essas frequências evoluem no tempo, por exemplo. Né? Isso seria uma abordagem bem típica do pessoal de engenharia elétrica, que eles têm essas noções muito entranhadas na formação deles lá. É. Tanto que o Nyquist, né, que é um cara super clássico na área de teoria do controle,
Ele pensou nessas coisas quando ele estava formulando ali a ideia do teorema da flutuação dissipação lá nos anos 30. Então, assim, é muito rico, né, de aplicações. Da forma como o Brown apresentou, né, esse percurso que ele escolheu para desenvolver o assunto. As relações de Green-Kuba elas se tornam, como ele mesmo disse, um caso particular, uma aplicação, mas o que é mais interessante é a gente pensar, pô, vamos dizer, a primeira metade assim do que ele tratou dá uma amplificação nas nossas explorações dos resultados, né? A gente pode, lógico, de maneira intuitiva e criativa, pensar em muito mais coisa a se fazer a partir de uma abordagem daquele tipo, né? Pensar em respostas lineares, correlações, convoluções, né? Pensar nos primeiros passos da construção dessa formulação. É, e por fim, aquela ideia da suscetibilidade, né, que ele até brincou com a suscetibilidade emocional da pessoa e tal, dizendo dela ser afetada por uma irritação e como que ela ia responder aquilo e tal. Vocês vejam, inclusive, que até abordagens outras, né, como problemas inversos, como as técnicas de inteligência artificial, podem ser úteis nesse processo justamente para mapear aquela função que é a propriedade do sistema que vai, propriedade própria, né, do sistema que vai relacionar entradas e saídas. Seria uma abordagem fora, né, correlação, fora convolução, mas de mapear aquela propriedade que teria um interesse porque ela está ligada à propriedade que a gente quer calcular, né? É, Ou seja, a gente meio que cavucou essa teoria que é insalubre num primeiro contato, totalmente insalubre. Você lê, você fica perdidaço. Você fala, pô, não estou entendendo nada desse negócio, a matemática é horrorosa. A gente pensar em integrais de médias de produtos, de propriedades, a gente facilmente, nesse primeiro contato, a gente perde o significado físico das coisas. Mas se a gente vai nesse passo a passo de teoria de respostas a perturbações, parece que a gente consegue construir uma boa compreensão dessa jornada, né? Não sei se, Brown, eu estou falando muita besteira ou se você concorda aí com essas Não, ideias. concordo 100%. É, nas suas palavras, é exatamente isso que eu queria passar. A ideia é exatamente essa. Então, galera, só sobrou mais trabalho para a gente agora, né? Pensar em como usar essas coisas. Eu, eu propus isso, foi uma certa violência para com o Brown. Falei, Brown, você vai tratar desse assunto. Eu estava plenamente consciente de que é, era um tanto quanto desafiador, porque é um assunto complicado em função do que a gente encontra disponível na literatura. Não tem nada de imediato, não tem nada de pronto. Se você botar aí no Google Scholar, né, pode fazer o teste aí. Bota aí, Teorema da Flutuação e Dissipação. Bota em português mesmo. Veja o que que tem em português sobre isso. Não tem nada, tem nada, entendeu? E esse a gente fica um pouco sem base para compreender minimamente o que está em jogo, né? E a gente, eu queria deixar claro para vocês que vocês deram um passo importante aqui hoje, né? Eu acho que o nosso grupo hoje aqui já deixou uma contribuição bastante importante aí para comunidade científica de tratar dessa questão dessa forma, né? Então, por exemplo, o Douglas, né? O Douglas está trabalhando no ponto de vista de termodinâmica e estatística dessas propriedades de meios sólidos, vamos dizer assim, módulos de elasticidade, deformações e tal. As relações com isso que se tratou aqui são imediatas. Não são imediatas do ponto de vista matemático formal, mas a compreensão do que está em jogo em termos de pensar nessas métricas de deformação, em termos de memória do sistema, né, que não vai ter a ver com viscosidade e condutividade térmica de maneira direta, mas analogamente, certamente, é, a gente começa a ter caminhos criativos e novos para lidar com essas propriedades, né? Esse é o nosso papel, a gente está
cavucando, né, essa teoria, tentando entender mais coisas. Para o pessoal da área de CFD, aqui hoje não tem ninguém, CFD clássico, pensando em propriedades de fluidos e tal, a gente pode pensar por exemplo, mapear problemas de turbulência, é, processos de dissipação de energia em meios fluidos, usando não uma abordagem de termodinâmica estatística, mas usando a equação de Navier-Stokes diretamente, porque a gente vai ter um mar de informações disponíveis que a gente precisa saber relacionar, né? E que a gente às vezes se perde em falar, porra, tá me faltando vocabulário, tá me faltando um ferramentalzinho matemático para extrair mais resultados do que a gente faz. Esse papel de buscar ferramentas e aplicações dessas ferramentas é nosso enquanto operários da ciência, né? Essa criatividade tem que ser nossa, né? A gente não vai encontrar tudo pronto nos livros, a gente vai ter que propor essas aplicações e ver, olha como é que ao usar isso eu tenho um resultado bacana. Olha como é que eu tenho uma métrica que o pessoal nunca explorou e eu estou apresentando pela primeira vez essa abordagem, e isso me permite avaliar tal efeito com esse determinado nível de qualidade ou agregar informações complementares do que tradicionalmente se faz, né? Então, essa que é a provocação que fica agora lançada de maneira permanente aí para gente. Tá? Mas lembrem-se dessas ideias: memória, duração, acúmulo, história. Pensem como que esses nomes, né, eles são facilmente descartados em toda a nossa formação em física, né? Porque a gente se concentra na noção de instante. Instante e um percurso completamente determinado por equações determinísticas clássicas que obedecem cegamente ali uma abordagem mecanicista e, no pior dos casos, de segunda lei de Newton mesmo. Né? É tudo uma trajetória muito bem definida. E no final das contas, o Brown ainda sacou ali umas equações diferenciais estocásticas, equação de Langevin, né? Que é sim é quase que um desembocar dessa história toda, que aí vai rogar a matemática, fala, cara, vocês não têm nessa matemática clássica nem vocabulário adequado para lidar com esse tipo de fenômeno. Será que dá para incorporar a noção de efeitos aleatórios ou uma ideia de probabilidade junto desses modelos que são utilizados para descrever a evolução de um sistema, equações diferenciais? As equações diferenciais são uma chave importante para essas abordagens. É, Aí vocês veem, né, assim, uma certa, o Brown, dos que estão aqui, nesse encontro aqui de hoje foi o meu aluno, foi aluno de graduação, né? E aí talvez as coisas não fizessem muito sentido lá atrás, quando lá no terceiro ano eu apresentei para a turma, no final do curso, as equações diferenciais estocásticas. Pô, esse tema é muito avançado. Eu cheguei a ouvir críticas dessa natureza. Você está ensinando assuntos de pós-graduação na graduação. Para uma pós-graduação de 40 anos atrás, talvez. Mas para hoje, esse tipo de vocabulário mínimo, ele já se faz necessário. Imagina já chegar num curso de mestrado, doutorado, tendo mínimas noções a respeito dessas possibilidades novas, né? Então é, aqui a gente pode pensar que as hipóteses são redes, né? E só quem joga que vai pegar alguma coisa. A gente pode pensar que nas as nossas aulas também, daqui a pouco a gente vai estar na condição de dar aula, também são essas redes, né? Que a gente joga uma semente que a gente não tem muita clareza de o que e quando vai colher alguma coisa, mas isso pelo menos tem se mostrado como frutífero. Né, como frutífero. Então, eu acho que está aí a riqueza do nosso grupo. A ideia de multi-escala é o que está fazendo sentido na nossa abordagem. O simples fato de ser multi-escala roga da gente uma flexibilidade metodológica. Né? Se eu sou micro, eu tenho métodos muito específicos de trabalho. Se eu sou macro, eu tenho métodos muito específicos de trabalho, com algumas interfaces. Mas quando eu
passeio entre as escalas, eu tenho que ter uma flexibilidade maior. E esse talvez seja o nosso desafio nos nossos trabalhos. E aí, vocês, algum comentário a fazer? O Matheus comentou aqui, interessante e tal. É, algo mais? Não? Beleza? Então é isso, pessoal. Brown, obrigado pela apresentação. Vou pedir que depois você me mande esses teus slides para a gente colocar lá no nosso grupo, né? E, e é isso. Obrigado aí. Espero que tenha sido bom para você, né? É, já que você vai trabalhar com essas coisas, que tenha sido uma oportunidade de você mesmo aprender e marcar presença na compreensão desse tema que é obscuro pra caramba, né? Eu Mas diria que foi essencial, talvez, né? então, Porque tipo, eu acho a que se eu aula não que tivesse você de preparar, né? a Eu aula não, que você não teria queria esse ter, trabalho. é, a aula que você queria ter, que você estava desesperado para ter, você mesmo preparou. Então, É, foi um resolvido o pouco disso. problema. E foi muito bom, tá? Tenho certeza que foi é, olhando assim de fora, observando, fala, porra, ele aprendeu o negócio, tá? Então, parabéns aí. É, Valeu, be- professor. beleza, galera. Bom almoço a todos, né? Já tô aqui morrendo de fome. Em princípio, nosso próximo encontro voltamos ao horário tradicional, mas vamos aguardar a evolução da história aí para a próxima semana. Forte abraço a todos, obrigado pela participação. A gente se esbarra pelo corredor. Abração, até mais.